Unidade 2, Tecnologia. Aula 6.2, Conteúdo. Lançamento horizontal e oblíquo. Alcance. Habilidade. Entender como ocorre o movimento em duas dimensões, aplicando os tipos de movimento em cada direção de movimento. Boa noite, meu querido aluno de todo o Amazonas. Bom, hoje nós vamos continuando aqui a exploração. Lembra que eu falei ontem? Hoje nós vamos começar a aplicar o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado, nos lançamentos, né? Você viu aí com a professora Risolda, queda livre, e o lançamento vertical. Bom, e nós vamos revisar, porque tem coisas importantes que a professora Risolda falou que nós vamos utilizar na nossa aula. Bom, para início de conversa, você viu aí a queda livre, certo? Você viu que na queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. Essa é a principal característica da queda livre. Ou seja, o corpo é largado de uma determinada altura. Você viu a equação da queda livre, que é determinado aí pela altura igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, certo? Bom, tem aí um panorama geral da queda livre. A queda livre é um movimento uniformemente variado, admite a velocidade inicial igual a zero, requer uma altura maior que zero, porque afinal ele tem que desenvolver o movimento vertical e para baixo, não é? A gravidade é positiva, porque quando é que uma aceleração é positiva? Quando o corpo está aumentando a sua velocidade, certo? A velocidade final também é maior que zero, porque afinal era zero no início e inicia um movimento. Lá no final vai ter uma velocidade maior que zero. Do lançamento vertical, nós vimos que a velocidade inicial tem que ser maior que zero, não é verdade? Tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque no lançamento vertical você vai lançar um objeto para cima. Lançar já dá a ideia que a velocidade tem que ser diferente de zero. Bom, no movimento de subida, a aceleração da gravidade é negativa. Por quê? Porque o corpo vai desacelerando, ou seja, ele vai perdendo velocidade até alcançar a altura máxima. Na altura máxima, a velocidade final, aliás, na altura máxima, a velocidade é zero. E aí, como ele não tem mais velocidade para subir, ele inicia um movimento de descida, certo? No movimento de descida, a aceleração gravitacional é positiva. Por quê? Porque o corpo está ganhando velocidade, certo? De modo que, se ele sai de uma altura e atinge a mesma altura depois, vai lá na altura máxima e volta até o ponto inicial, você sabe que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, certo? Aí nós temos as equações do lançamento vertical, que é velocidade igual a V0 mais GT. Você vê que é a mesma equação do movimento uniformemente variado. A diferença é que o nosso A virou G e o nosso S virou H, porque agora nós estamos falando de altura, tudo bem? Bom, é importante frisar, né, que na altura máxima a velocidade do móvel é igual a zero. Ou seja, já é aquilo que eu falei. Quando o móvel parte de uma altura, volta para aquela mesma altura, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Foi isso que você viu com a professora Risolda, não é? E é isso que nós vamos trabalhar a partir daí. Só que agora nós vamos dificultar um pouquinho mais. Dificultar, mas ao mesmo tempo simplificar. Beleza? Vamos aprender um pouquinho mais de física, certo? Olha só, para iniciar a nossa conversa, nós vamos falar de um princípio. Mas antes do princípio, vamos só relembrar aqui uma coisa. Nós estamos estudando o movimento dos corpos nas proximidades da superfície da Terra. O que significa isso? Todo corpo que está sendo lançado, ele está sendo lançado a partir do nosso solo. E ele não atinge alturas tão grandes assim, de modo que ele escape da gravidade da Terra. Nós vamos aprender que a Terra, aliás, que os corpos que possuem massa, eles se atraem, certo? Então, quando eu tenho a Terra e a bola, por exemplo, que o Petkovic chutou, nós temos uma atração entre a Terra e aquela bola. A mesma atração existe entre a Terra e você.
Então, nós estamos estudando movimento dos corpos aqui nas proximidades da superfície da Terra, beleza? Bom, só que você estudou com a professora Risoldo os movimentos que ocorrem só em uma dimensão, a queda livre, quando você larga o objeto. Esse objeto desenvolve um movimento vertical e para baixo. O lançamento vertical, você joga o objeto para cima, ele tem um movimento vertical e para cima. A velocidade vai atingir o máximo, não é? Ou seja, vai ser zero, na altura máxima a velocidade é zero e o objeto começa a cair. Aí você tem só em uma dimensão, que o objeto foi e voltou na mesma direção, tá certo? Qual é a direção? A direção vertical. Mas agora nós vamos entender os movimentos em duas dimensões. Para isso, a gente lança a mão de um princípio, que é chamado de princípio da independência dos movimentos. Veja aí na cartela. O princípio da independência dos movimentos simultâneos diz o seguinte: se um móvel apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem, e no mesmo intervalo de tempo. Eita, professor, vamos analisar isso daí. Veja só, eu tenho aqui uma canoa atravessando o rio, certo? Quando eu tenho uma canoa atravessando o rio, olha, eu tenho a correnteza apontando para o sentido esquerdo, não é? O rio lá, tá a corrente de água, não é? Mas eu quero atravessar o rio, então o movimento do meu barco vai ser no sentido contrário, certo? O que diz o princípio da independência dos movimentos simultâneos? Diz o seguinte, que a correnteza vai empurrar o barco para frente, ao mesmo tempo que o barco vai para o outro lado do rio, certo? Isso, olha só, essa é a velocidade da correnteza e essa é a velocidade do barco. Isso vai acarretar que o movimento do barco vai ser essa resultante aqui, olha. Esse daqui vai ser a nossa velocidade de propagação, beleza? É como o barco vai atravessar o rio. Então, vai deixar de existir o movimento da correnteza ou vai deixar de existir o movimento do barco? Não, os dois continuam existindo, olha. Movimento da correnteza, movimento do barco. Só que ele vai se movimentar só na vertical ou na diagonal? Não. O resultado disso é o seguinte, ele vai um pouco para frente e um pouco para cima, aqui conforme a nossa figura. Um pouco para frente e um pouco para cima. Um pouco para frente, um pouco para cima, certo? Olha só, sempre tendo em mente aqui a nossa resultante, ó. Um pouco para frente e um pouco para cima até que ele chega do outro lado do rio. Então veja bem, olha só. O que é importante aqui de fixar? Os dois movimentos, eles ocorrem como se o outro não existisse. A correnteza continua indo para frente. O barco continua indo para o outro lado do rio. É normal. Só que o resultado da composição, ou seja, da soma desses dois movimentos, é uma direção diagonal. Por isso que o barco foi um pouquinho para a diagonal, tá certo? Então é isso que nós observamos na natureza, que os movimentos, eles ocorrem de maneira independente, tá certo? Eles vão influenciar o barco? Vão. A correnteza vai parar de correr porque o barco quer ir para o outro lado do rio? Não. O barco vai deixar de ir para o outro lado do rio porque a correnteza está para a esquerda? Pode acontecer, mas no nosso exemplo não, tá certo? Porque existe o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Bom, vamos para a próxima cartela. Na próxima cartela, nós temos o seguinte. Nós temos o lançamento horizontal. É o nosso primeiro lançamento. Olha só, o lançamento horizontal, ele tem duas características. É o movimento resultante da combinação, como eu falei, olha, da combinação de dois movimentos simultâneos. Se são dois movimentos simultâneos, os dois ocorrem de maneira independente, não esqueça disso. O movimento horizontal, ele vai ser um movimento uniforme. Sim, aquele que você aprendeu lá na unidade 1. O movimento horizontal, ele é um movimento uniforme. E na vertical? Na vertical, ele é um movimento uniformemente variado.
especificamente uma queda livre. Como assim uma queda livre? Bom, nós vamos ver agora uma animação aqui com o professor do movimento horizontal. Veja só, olha. Por que movimento horizontal? Você percebe que nesse movimento eu só tenho uma velocidade na horizontal. Por isso que o nome dele é movimento horizontal. Só que, depois que ele tem esse impulso na horizontal, o que vai acontecer? Essa bolinha aí começa a ficar sob a ação da gravidade. Quando ela começa a ficar sob a ação da gravidade, o que nós percebemos? Que nós temos um movimento para a horizontal, porque ele tinha uma velocidade inicial na horizontal, e um movimento para baixo, que é um movimento de queda livre. Por que um movimento de queda livre? Eu tenho velocidade na vertical? Não, não tenho velocidade na vertical. Se eu não tenho velocidade na vertical, a velocidade é igual a zero. Lembra qual é a característica da queda livre? Velocidade inicial igual a zero. Então vamos lá para a cartela, vamos para a próxima cartela. O que diz aí na próxima cartela? Veja que no lançamento horizontal aplica-se o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Haja vista que no eixo horizontal temos um movimento uniforme e no eixo vertical um movimento uniformemente variado. A trajetória que se forma é o ramo de uma parábola. Então, se perguntarem qual é a trajetória do movimento horizontal, você já sabe que é uma parábola. Bom, então nós vamos ter um conjunto de equações. Essa daqui, olha, é para o eixo horizontal. Porque no eixo horizontal eu tenho um movimento uniforme. Então isso daqui só vale na horizontal, tá certo? Na horizontal. Olha só, o que nós temos aqui? S é igual a S0, ou seja, o espaço é igual ao espaço inicial. A velocidade aqui é a mesma coisa que a velocidade inicial do movimento, porque afinal ele só tem velocidade inicial onde? Na horizontal. E multiplica pelo tempo, beleza? Bom, essa é a equação na horizontal. Vamos para a próxima equação. Temos aqui, olha, para o eixo vertical, temos as equações da queda livre. A equação que a professora Risolda acabou de ensinar para você, tá certo? Como assim? É a mesma coisa. Altura, não tenho velocidade inicial, gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Normalmente, a gravidade ela tem um valor fixo. Ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que nós vamos sempre arredondar a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, está aí o movimento horizontal. Só para verificar de novo, olha, esse é o movimento horizontal. Essa é a nossa velocidade inicial, tá certo? Depois da velocidade inicial, olha, se é movimento uniforme, ela vai se manter constante ao longo de todo o movimento, não é verdade? Então, na horizontal, eu sempre vou ter o mesmo valor de velocidade inicial até o final do movimento. Já na vertical, não. Olha só, aqui eu tenho outra velocidade, que é uma velocidade VY, não é? VY, VY. Pronto. A cada instante de tempo, essa velocidade muda. Por quê? Porque aqui, olha, o corpo está sob a ação da aceleração da gravidade. E essa velocidade, olha, na vertical, que eu chamei de VY aqui, ela não só muda, como ela aumenta, tá certo? Ela está aumentando. Por quê? Porque o movimento para baixo é um movimento acelerado, certo? Bom, vamos para um resumão das equações. Está aqui um resumão das equações para você. Primeiro, eu organizei assim, olha, esse daqui é o lançamento horizontal e nós temos aqui na equação, olha, as equações no movimento horizontal estão aqui embaixo e as equações do movimento vertical estão aqui embaixo. Só é lembrar, movimento horizontal, o movimento é uniforme. Na vertical, nós temos queda livre. Beleza? Beleza pura. Olha só. Então, só para fixar aqui, olha. Lançamento horizontal. Lançamento horizontal. O que é necessário? Lançamento horizontal é a composição de dois movimentos. Quais são os movimentos? Um movimento uniforme, que é na horizontal,
e um movimento uniformemente variado, ou seja, uma queda livre na vertical, beleza? Tem o quadrinho aí com todas as equações. Na hora de resolver, você vai olhar para esse quadro. Você vai olhar esse quadro e vai decidir que equação vai utilizar. Agora tem que decidir com sabedoria. Tem que ver se eu estou analisando o movimento na horizontal ou tem que ver se eu estou analisando o movimento na vertical, tá certo? As equações são diferentes. Por quê? Porque os movimentos em cada eixo, ele é diferente. O movimento na horizontal, olha, eu estou pecando porque eu estou falando várias vezes, mas o movimento na horizontal é uniforme e na vertical é queda livre, beleza? Então vamos para a próxima cartela? Vamos na próxima cartela, nós vamos ver aí, olha, o nosso próximo lançamento, que é o lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo, nós temos aqui, olha, para definir o lançamento oblíquo, pense na seguinte situação. Uma bola é lançada a partir do solo com uma velocidade inicial que forma determinado ângulo de inclinação em relação ao solo. Beleza, nós vamos já ver como se dá esse movimento. De novo, eu vou ter um movimento em duas dimensões, não é? A primeira dimensão é na horizontal e a segunda dimensão é na vertical. De novo, eu tenho a composição de dois movimentos. Um vai parar para o outro acontecer? Nós já vimos que não. Esses movimentos vão acontecer de maneira simultânea e um não vai atrapalhar o outro, certo? Então, no movimento horizontal, eu tenho de novo um movimento uniforme, pois não há aceleração. Movimento uniforme, a velocidade é constante, não é isso? Nós vimos ainda agorinha. Olha só. O lançamento oblíquo, que agora nós estamos estudando, lançamento oblíquo. Na horizontal, eu tenho um movimento uniforme. E na vertical? No movimento vertical, o movimento é uniformemente variado, MUV, o movimento que nós vimos na última aula. Pois o corpo fica sob aceleração gravitacional, que é constante. Bom, mas vamos verificar como é o lançamento oblíquo. Como é o lançamento oblíquo? Esse lançamento oblíquo, ele ocorre da seguinte maneira, olha. Veja só. Nós temos uma animaçãozinha também para você verificar o lançamento oblíquo. Olha que lindo. Olha, parou. De novo, vai de novo. Continua o movimento. Olha só que lindo. E pou. Bom, temos aí o lançamento oblíquo. Olha só, perceba uma coisa. Você está olhando aí a figurinha? A velocidade inicial, ela forma um ângulo com o solo, não é? Com a superfície da Terra. Só que veja bem, quando forma um ângulo com a superfície da Terra, quer dizer que essa velocidade inicial, ela vai ter uma componente na vertical e uma componente na horizontal. Como assim uma componente, professor? Imagine que eu estou... Olha só, eu decompus aí esse movimento aonde? No plano cartesiano. Você está percebendo que eu tenho um eixo X e um eixo Y aí na figurinha? Formou? Quando eu tenho um eixo X e um eixo Y, eu estou no plano cartesiano. Eu estou com o movimento no plano cartesiano. Aí eu tenho uma velocidade que está formando um ângulo com o solo. Quer dizer que, quando ela está formando um determinado ângulo qualquer aí com o solo, eu vou ter uma imagem dessa velocidade na horizontal e uma imagem dessa velocidade na vertical. Mas, veja só, por que eu preciso dessas duas componentes? Por que eu preciso? É bem simples. Porque imagine o seguinte, se eu não tivesse velocidade na vertical, o corpo iria para cima? Não. Então, eu preciso de uma componente na vertical. Porque aí eu teria uma velocidade para cima. Ou seja, o corpo vai ter velocidade para subir, não é isso? E por que eu tenho uma componente na horizontal? Porque o corpo também está indo para frente. Ou seja, ele está subindo e indo um pouquinho para frente. Subindo e indo um pouquinho para frente. Você está percebendo isso? Bom, o resultado é o lançamento oblíquo. Por isso que eu preciso de velocidade inicial tanto no eixo X, ou seja, tanto na horizontal, quanto eu preciso de velocidade na vertical. Porque o corpo precisa subir
e precisa ir para a direita. Precisa subir e precisa ir para a direita. Bom, então vamos analisar agora a matemática da coisa, não é? Porque não basta ficar só na figurinha, né? Nós precisamos entender o que a natureza quer nos falar. Vamos para a próxima cartela. Bom, na próxima cartela vai acontecer o que eu falei para vocês. Olha, nós precisamos decompor o vetor velocidade. Bom, a velocidade inicial, ela forma um ângulo com o eixo horizontal. Vou desenhar aqui rapidinho como ficaria, olha. Eu tenho isso daqui, olha. Esse é o sistema de coordenadas cartesianas. Aqui eu tenho o x, ou o x, e aqui eu tenho o y, certo? Bem aqui, olha, eu vou colocar a velocidade inicial. Velocidade inicial. O x é a superfície da Terra, nós vamos chamar de solo aqui, tá? Para ficar mais fácil. Pronto, o x é o solo e o y vai ser a nossa altura. Bom, ele forma um ângulo aqui, olha, com o solo, que eu vou chamar de θ. Aí, o que eu falei para vocês? Que essa velocidade inicial, ela tem uma componente no eixo y, que nós vamos chamar de v0x. E ela tem um componente no eixo y, que nós vamos chamar de v0y. Eu acho que eu falei errado, não é? Nós temos uma componente no eixo x, que se chama v0x. Nós temos uma componente no eixo y, que se chama v0y. Aí eu já calculei aqui para vocês, olha, essas componentes. Já trouxe aqui para você só aplicar, só ser feliz. v0x é a velocidade inicial no eixo x, tá certo? Aqui, olha, é a velocidade inicial no eixo x. O que é o eixo x? É a horizontal, beleza? E na horizontal eu tenho que movimento? Um movimento uniforme. É assim que você tem que raciocinar. Olha, o professor William já está lhe ensinando a raciocinar. V0y é a velocidade inicial no eixo y. Muito bem. O eixo y é o quê? É a nossa vertical. E na vertical nós temos o movimento uniformemente variado, certo? Então veja bem, qual foi a ideia aí de decompor a velocidade? É porque, como eu falei para vocês, nós vamos ter uma velocidade inicial no eixo x e vamos ter uma velocidade inicial no eixo y, certo? Essa velocidade inicial no eixo x, você já sabe calcular. É v0 vezes o cosseno de θ. A velocidade inicial no eixo y é v0 seno de θ. Você já anotou aí. Aí o que você tem que pensar? Eixo x, horizontal, movimento uniforme. Eixo y, vertical, movimento uniformemente variado. Beleza? Vamos para a próxima cartela, que isso é só o início do lançamento oblíquo. Bom, na próxima cartela, nós vamos analisar, ainda no lançamento oblíquo, o movimento realizado na vertical. Se é na vertical, a gente chamou de eixo Y. No eixo Y, lembra? Eu tenho movimento uniformemente variado. Pronto. Está aqui as equações do movimento uniformemente variado. Só que veja bem, Y aqui é a nossa altura, tá certo? Só que veja bem, no lugar de V0Y, às vezes ele não vai lhe dar essa componente com determinado valor. Você vai ter que calcular velocidade inicial vezes o seno de θ. Fique tranquilo com esse seno de θ. Normalmente ele já diz seno de θ vale 0,8, tá certo? Vezes o tempo mais a gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. Professor, tá muito difícil. Não é difícil, gente. Só é lembrar que V0y é a componente y que a gente viu na cartela anterior. Aqui é a mesma coisa, ó. O nosso Vy vai ficar V0 vezes o seno de θ mais GT, beleza? GT. Então é isso daí. Nós temos aí o movimento vertical. Na vertical nós temos essas equações, porque são as equações do movimento uniformemente variado, que você já viu na aula passada, certo? Fui eu mesmo que falei essas equações para vocês. Qual é a diferença no lançamento oblíquo? Nós temos algumas coisinhas aí, que é o V0
seno θ quando a componente no eixo y e V0 cosseno θ quando a componente é no eixo x. Beleza? Vamos para a próxima cartela. Bom, na próxima cartela nós temos, sendo G a aceleração gravitacional, negativa no movimento de subida, não é? Negativa no movimento de subida e positiva no movimento de descida. Porque você já viu qual é a razão. No movimento de subida tem desaceleração, então é negativa. A velocidade diminui. Positiva no movimento de descida. Por quê? Porque a velocidade aumenta. Bom, aqui nós temos a mesma coisa, olha. Vou simular aqui para vocês, olha. A bolinha vai subindo. A velocidade está diminuindo. Pô! Diminuiu total. Ela chegou a zero. Quando ela chegou a zero, ela começa um movimento de queda. Então, nesse ponto aqui, olha, que é o ponto mais alto, nós chamamos de altura máxima. Na altura máxima, a velocidade Vy é nula, tá certo? Só a velocidade Vy, porque a velocidade no eixo x, ó, o V0x, ele tem que continuar, por quê? Porque eu tenho um movimento uniforme. E até o final do movimento, o V0x tem o mesmo valor, tá certo? Outra característica, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, desde que, olha, ele saia de um nível e volte para o mesmo nível. Olha só, o finalzinho aqui do movimento está no mesmo nível, tá certo? Por isso que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. O que é o tempo de subida? É o tempo que ele leva para atingir a altura máxima. E o tempo de descida é o tempo que ele leva para sair da altura máxima e voltar para a superfície da Terra. Bom, vamos para a próxima cartela. Falta analisar ainda o movimento horizontal. No movimento horizontal, nós já sabemos que o movimento é uniforme. Olha só, o movimento é uniforme. Logo, eu tenho a equação do movimento uniforme, que é o sorvete, não é? Só que a posição inicial é igual a zero. Aí eu vou ter, olha, x é igual V0x, você já sabe, é V0 vezes o cosseno de θ, vezes o tempo, tá certo? Então tá aqui, olha, o resultado da composição que nós fizemos, que é o que equivale ao nosso V0x. Pronto. Na horizontal, você já sabe, na horizontal eu tenho um movimento uniforme. Bom, só que veja bem, quando o corpo realiza esse movimento, esse lançamento oblíquo, olha, que você está vendo aí, olha, acontecendo nesse exato momento, olha o que acontece. O corpo saiu de uma posição na horizontal e chegou em outra, não é? Essa distância aqui, olha, nós chamamos de alcance, tá certo? E como é que eu vou calcular o alcance? Posso calcular pela equação anterior, que nós vimos, x é igual ao V0x vezes o tempo, só que é o tempo do movimento completo, ou eu posso utilizar a equação do alcance, que é V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre a gravidade. Qual que é mais fácil? Óbvio que é mais fácil você utilizar aqui, olha, a equação do movimento uniforme, certo? Bom, só que dessa equação aqui nós temos uma conclusão, olha. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? A conclusão, você está vendo aí o lançamento oblíquo novamente. A conclusão é o seguinte, que o alcance máximo do meu móvel, né, vai ser 45 graus, tá certo? Você tem que decorar isso. O alcance máximo do móvel é 45 graus. Outra coisa, olha. Outra coisa, nós temos aqui a tabelinha de novo para vocês do lançamento oblíquo. Tabelinha do lançamento oblíquo. Bom, no lançamento oblíquo, nós temos as equações na horizontal. Na horizontal você sabe que é movimento uniforme. E nós temos a equação da vertical, que você sabe que é movimento uniformemente variado. Vamos ver o que eu falei sobre o alcance, olha. Está aqui, olha. O alcance máximo é 45 graus. Você está vendo, olha, que a linha que representa o alcance máximo é esse azul mais clarinho. Essa daqui, olha, você que não está conseguindo verificar aí, olha.
é essa daqui, ó. É o que tem o maior alcance. Como ela tem o maior alcance, o ângulo que ela forma, o θ, tem que ser igual a 45 graus, tá certo?